O mês de setembro é dedicado para as ações de cuidado com a saúde mental. E no quadro Bons Conselhos de hoje, vamos refletir sobre como nós devemos cuidar da nossa saúde mental e ajudar aquelas pessoas que precisam, que passam por problemas como a depressão, a ansiedade, dentre outros. Confira agora essa entrevista. No nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre a campanha brasileira de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Para isso, nós vamos conversar agora com o psicólogo Adeilson Medeiros. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar conversando com a gente. Eu também agradeço por terem me procurado e espero colaborar. Como nós cristãos podemos vivenciar essa campanha, por mais que ela seja divulgada pelos institutos públicos, nós também precisamos ter um olhar maior, né? Nós cristãos precisamos ter esse olhar maior. Então, como nós podemos vivenciá-lo? A nossa instituição católica, como também parte da sociedade brasileira, ela precisa acolher, sim, como todas as instituições brasileiras, a um movimento tão interessante, tão importante de valorização da vida, que é o Setembro Amarelo. Ele surgiu a partir da experiência do CVV, no sentido de alertar e de tirar o tabu acerca dessa temática e, a partir de então, fazer com que as pessoas elas valorizem a vida ao invés de pensar no desespero, ao invés de pensar nas questões da desesperança, que são pontos que estão encontrados em pessoas que trazem a ideação suicida ou que tentam o suicídio. Como cristãos, nós devemos abraçar a causa da vida humana. Então, a dignidade da pessoa humana, ela sempre foi vista como algo primordial na evangelização da igreja, por exemplo. Então, nós da psicologia, nós psicólogos que também trazemos essa crença, né, essa fé, nós incentivamos as pessoas, aos católicos, aos cristãos, a alargarem o seu olhar acerca das necessidades das pessoas que trazem a falta de sentido de vida. Uma das coisas que nós observamos é que o grito de alerta, a situação do suicídio é apenas um grito de alerta de alguém que, na verdade, traz em si um vazio existencial. E esse vazio existencial é fruto do nosso tempo, é fruto da nossa época e da cultura atual que foi construída dentro das realidades dos contravalores. E como nós podemos perceber esse alerta, né? Quais são os sinais que essas pessoas dão para que a gente possa perceber e poder ajudar? Normalmente nós encontramos pessoas que elas emitem o sinal de alerta quando elas dizem palavras, por exemplo, eu estou cansado de viver, eu não consigo mais viver, eu acho que eu preciso sumir da existência e da realidade. São pontos em que nós podemos observar que a pessoa ela está levantando uma bandeira e pedindo ajuda. Tem se encontrado dentro desse movimento algo que eu acredito, mas eu queria acrescentar. Tem se percebido que 95% dos casos das pessoas que pensam no suicídio, elas trazem ali por trás uma patologia, um comprometimento na saúde mental. Mas eu não posso deixar de ampliar o meu olhar e também fazer com que você amplie o seu olhar acerca da visão de pessoa humana, que na verdade também essa pessoa ela ergue esse grito por causa desse vazio existencial. E nós podemos nos aproximar dessas realidades, fazendo com que essas pessoas elas tenham acesso aos profissionais, e aí é muito necessário, é a nossa forma de estender as mãos, também percebendo que essa pessoa é da minha casa, é da minha família, tendo uma atenção a objetos cortantes, a coisas que ela poderia utilizar para tirar a própria vida e, enfim, acompanhar esse processo até que ela tenha a segurança de sobreviver, de dar uma resposta clara de sentido de vida. E como nós podemos trazer os hábitos dessa campanha para serem praticados durante todo o ano, né? Não só no mês de setembro? Uma das coisas mais maravilhosas que nós percebemos na igreja são as obras de misericórdia, tão enfatizadas pelo Papa Francisco. E vivendo as obras de misericórdia, tendo uma atenção à pessoa humana e também, nesse caso, a pessoa humana que sofre pela falta de sentido de vida, nós podemos ser um auxílio, abrindo as portas, por exemplo, dos templos, sendo uma mão que conduz até a um profissional que vai auxiliar essa pessoa
E claro, uma coisa que é muito importante é que muitas vezes, por causa do corre-corre, nós não vivemos mais a atenção e a escuta a essas pessoas. Nós precisamos escutar e sermos instrumentos também de consolo na vida de cada uma dessas pessoas. E para as pessoas que agora nos acompanham, que estão passando por algum momento de dificuldade ou alguém da família está passando por esse momento, qual o conselho que o senhor deixa para essas pessoas? É muito importante, como eu já enfatizei, a família ser um braço que conduz a pessoa, uma mão amiga que conduz a pessoa até um profissional de saúde mental. Nós não podemos relaxar nessa ponte, nessa aliança que é tão necessária entre a família, porque a pessoa muitas vezes ela não tem as forças necessárias para buscar, ou traz até mesmo um preconceito, né? A gente encontra sempre alguém que diz: não vou procurar um psicólogo, não vou procurar um psiquiatra, porque são profissionais que trabalham com loucos. Quando na verdade nós precisamos desses profissionais para nos auxiliar no crescimento, na maturidade, no entendimento de quem nós somos, no autoconhecimento. Então a família ela é de suma importância. E na ausência da família, nós temos os amigos. Como é necessário encarar e entender essa temática como algo necessário para que eu possa, como amigo, auxiliar e levar essa pessoa até esses centros de apoio e de ajuda, de aconselhamento, algo especializado que vai auxiliar a pessoa a encontrar o seu sentido de vida, a melhorar a sua autoestima. Também aí, já que nós estamos falando num programa católico, num programa de igreja, a oração, a meditação, a contemplação, a oração e o aconselhamento, que é um serviço que é oferecido por algumas comunidades católicas, é algo muito necessário e que auxilia bastante os profissionais a sanar essas questões. Então, muito obrigada mais uma vez, Adeilson, pela sua participação e estar disponibilizando o seu tempo para falar sobre esse assunto tão importante que é o Setembro Amarelo. Eu fico muito grato de perceber que um programa como esse abre espaço para temáticas tão relevantes. Para mim, é a vida que me convoca e essa é a forma que eu tenho de responder ao meu chamado como profissional, ajudando você que está em casa, auxiliando também as instituições a fazerem com que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento de uma temática tão importante. E lembrando, a vida sempre tem um sentido, apesar das contrariedades. Dizer sim à vida, apesar de tudo. Esse é o meu recado para você.